paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor a todos, bom dia igreja. Valeu, Gilbertão, obrigado, mano. Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, um domingo de ceia hoje. Teremos batismo à noite para a glória de Deus, um domingo muito especial. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Como eu disse semana passada, hoje nós iremos continuar aquele sermão. Então, creio que todos estavam, se não você assistiu lá pelo YouTube. Mais uma breve introdução do que a gente falou sobre Ezequias, o rei de Judá que reinou lá por 29 anos, onde ele rompeu com as coisas erradas que o seu pai, seus antepassados estavam fazendo, e ele decidiu começar a fazer as coisas de uma forma correta, glorificando, honrando o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que um certo dia ele fica doente, chega lá o profeta Isaías na casa dele e fala o seguinte: meu amigo, deu ruim para você, essa doença é para a morte, você vai morrer, não tem jeito, então comece a arrumar as coisas. E ali Ezequias começa a clamar ao Senhor, orar pelo Senhor, pedindo misericórdia, pedindo: Senhor, muda a minha história, muda essa alternativa, muda essa sentença, que em nome de Jesus, que eu venha viver uma nova fase, que eu creio, como eu e você várias vezes oramos assim, dessa forma. E ali o Senhor escuta a oração de Ezequias e o permite que ele viva mais 15 anos, dá 15 anos de vida para ele. E foi em cima dessa passagem que a gente ficou trabalhando a semana passada inteira, Isaías dizendo para Ezequias: arrume as coisas, organize as coisas. Deus te deu 15 anos, não é para você viver de uma forma inconsequente, mas sim de uma forma responsável. Então coloque as coisas em ordem. Quinta-feira, no nosso encontro de homens aqui no Alfa, nós falamos um pouco sobre isso também. Então eu creio que você já começou a arrumar o que você tem que arrumar, amém, irmão? Glória a Deus, amém ou não amém? Amém. Então vamos continuar. Se você pode abrir comigo aí sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo 12 nessa manhã. Vou dar alguns segundos aí para você encontrar. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 20, a partir do versículo 12. Não sei qual a sua tradução, mas eu vou estar seguindo na nova tradução da linguagem de hoje, só para facilitar o entendimento, mas acompanha comigo, senão você olha no telão. Por esse tempo, o rei da Babilônia, chamado Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, toda a sua prata, o seu ouro, suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não tivesse mostrado. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que eles disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: assim diz o Senhor, vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que seus antepassados construíram, ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e aqui não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros, feitos eunucos, castrados, para assim trabalhar no palácio do rei. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria muita paz e segurança, e somente no futuro aconteceria isso. Então disse: a mensagem que o Senhor me deu é boa. Inacreditável, né, irmãos? A gente vê Ezequias ter essa conduta. Eu imagino a decepção de Isaías ao ver essa atitude, essa resposta do rei. Isso mostra como Ezequias tinha um coração egoísta,
como ele era um cara egoísta. Porque no dia que o profeta chegou diante da casa dele e disse: ó, cara, essa doença é para a morte. Cara, essa enfermidade que você foi comedido aqui não vai dar bom. O Senhor diz que você vai morrer mesmo, não vai dar bom para você. Naquele momento ele rapidamente clama ao Senhor, se volta os olhos para o Senhor, clama por misericórdia, clama por uma nova alternativa. Diz: Senhor, olha para o teu servo, olha como eu andei nos teus caminhos, olha tudo que eu fiz, glorifica o teu nome, fazendo essa cura, fazer eu viver uma nova história. Foi assim que Ezequias agiu, quando o problema era com ele. Mas aí quando o assunto foi, pela sua atitude de hoje, os seus filhos, os seus netos, a sua geração vai sofrer. Aí ele disse: ah, então tá de boa. Então, tranquilo, então vai ser no tempo deles. Então assim ele nem se importou. Sabe, irmãos, esse texto ele nos faz refletir sobre algo. Qual a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você orou, intercedeu, entrou em guerras, como nós adoramos aqui no louvor, né? Em favor de alguém, por um irmão, por alguém que não está muito ligado a você, porque é muito fácil a gente se espantar com essa atitude de Ezequias. É muito fácil a gente olhar e falar: mano, esse cara está tirando que ele falou uma coisa dessa. Mas quantos de nós passamos dias, semanas, meses, sem orar por alguém, sem interceder por alguém, sem buscar, irmão, pela resposta na vida de alguém? E assim a gente mostra que a gente não está preocupado com ninguém, a gente só está atrás do nosso. É só o venha a nós, mas e o vosso reino? E sobre as pessoas, como que a gente tem agido, irmãos? Precisamos, sabe, igreja, ser mais sensíveis a tudo isso, base. Sermos mais sensíveis, irmãos. Nós sempre estamos pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e não está errado fazer isso, mas muitas vezes a gente não tem se importado com as necessidades de pessoas próximas a nós. Nós não estamos preocupados com pessoas próximas a nós estarem dando passos largos em direção ao inferno, e a gente não tem buscado, clamado, intercedido. Não nos importamos com as dores das pessoas que estão sangrando do nosso lado, e simplesmente estamos: louvado é o nome do Senhor, eu estou bem, está tudo bem na minha casa. O que nós temos feito com tudo isso, irmãos? Se só olhando, estamos fazendo a mesma coisa que Ezequias, dizendo: boa essa palavra, não tem nada a ver comigo, na minha casa está de boa, lá em casa está tudo bem, com a minha família está tranquilo. Alguém tem que chorar, ainda bem que não sou eu, ainda bem que não é na minha casa, eu estou seguro em Jesus, o resto é resto. E aí, irmãos, como nós temos nos envolvido com o próximo? Como, ou melhor, o quanto nós temos nos importado com as dores do próximo? É um convite que o Senhor nos faz essa manhã, sabe, irmãos? Nós precisamos ser mais sensíveis, e não ter essa atitude somente do nosso, e sim pedir ao Senhor: Deus, quem o Senhor quer abençoar hoje, me usa com uma palavra, me usa com um abraço. Ter em nossas orações, talvez o que nós precisamos fazer é mudar um pouco, sabe, irmão? Dizer: Senhor, fala para mim, quem o Senhor quer responder hoje? Senhor, o Senhor quer derramar misericórdia na vida de quem hoje, Senhor? Me usa, me leva com uma palavra, com um abraço, me leva com a condição financeira, me leva com o recurso necessário, mas que eu venha fazer parte daquilo que o Senhor está querendo fazer na vida de alguém. Senhor, me usa para abençoar a vida daquele que está clamando, chorando, muitas vezes eu nem sei, mas vem, Deus, se manifesta através da minha vida, a graça, o favor na vida daquele que chora, daquele que sofre, daquele que está muitas vezes até constrangido de compartilhar, mas Tu sabes as orações que ele tem feito no quarto, o Senhor sabe o que ele tem vivido no secreto. Demonstra o Seu poder, Senhor, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, e para que todos venham ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus presente, um Deus vivo. Então coloca as palavras certas na minha boca nesse dia,
Qual foi a última vez que você orou dessa forma? Senhor, coloca as atitudes corretas hoje, Senhor. Que eu não venha estragar aquilo que o Senhor preparou, trazendo palavras que vai mais desmotivar e desencorajar pessoas. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Me usa para que mais pessoas venham te conhecer e venham mudar seus caminhos, suas convicções, suas rotas. Sabe, irmãos, que venhamos ter um coração mais inclinado a olhar para as pessoas, a olhar para as coisas de Deus, porque o alvo não sou eu, não é você, somos nós, irmãos. A obra que nos alcançou, ela precisa agora fluir através de nós. E isso Ezequias não entendeu. Ele estava preocupado com ele. Quando o problema era ele clamou. Quando o problema era ele fez a campanha na igreja. Aí ele estava firme no propósito. Mas quando o problema era o outro, aí cada um corre pelo seu. Boa essa palavra, então a minha casa vai ficar de boa. Então eles que lutem. Cada um vai atrás do seu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é muito comum, a gente viver isso de uma forma automática. Porque a gente entra num ciclo achando que é só sobre nós. Porque, não, eu vou na igreja, eu estou vivendo a minha vida. Mas e sobre aquela obra que vai acontecer a partir da gente? A partir do nosso encontro, como a gente tem envolvido, como ou quanto a gente tem participado naquilo que Deus está fazendo nesse tempo, irmãos? Estamos envolvidos, estamos com esse coração inclinado a dizer, Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, eu não sei o que é, mas eu quero estar dentro, Senhor, eu quero estar junto, me envolva, me coloque dentro do molho, eu quero viver isso. Precisamos, irmãos, não ser como Ezequias. E Ezequias nos mostra, irmão, que ele é um cara que começou muito bem, mas no final a gente tem esse relato dele. Ele finalizando dessa forma. E esse é só mais um de tantos exemplos que a gente tem na Bíblia do que evangelho não é sobre a gente começar bem. É sobre a gente permanecer fiel até o fim. É terminar bem. É permanecer fiel até o fim. E talvez hoje você está aqui, eu falo com pessoas que um dia assim como Ezequias já viveu muito bem. Já foi apaixonado pelo Senhor. Era uma máquina. Era um crente fervoroso, apaixonado. Já queimaram. Mas hoje em dia, irmão, estão capengando. Tudo uns freios de mão puxado. Já foi o tempo de todo dia estar envolvido, participando, tinha prazer. Aí parece que com o tempo as coisas vão melhorando, a gente vai relaxando. E aí agora numa igreja que tem um culto por semana, a gente às vezes não vem. Uma reunião que acontece de forma quinzenal, a gente não aparece. Por quê? Porque as coisas estão boas. E cada um corre pelo seu. Cada um que lute. Hoje o Senhor está te chamando de volta, meu irmão. Hoje o Senhor te chama de volta, minha irmã, para voltar a ser quem você nunca deveria ter mudado. Nunca deveria ter deixado de ser. Que hoje o amor venha voltar, igreja. Que hoje o compromisso venha voltar. Que hoje a fé venha voltar. Que hoje o temor venha voltar. Que hoje você venha voltar ao trabalho. Voltar ao envolvimento. Como naquela canção da Midian. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Por quê? Por que desanimou? Por que parou? Por que está desistindo? Por que está nessa apatia? Hoje é o dia, meu irmão, de voltar para o mar. Hoje é dia da gente voltar para a obra, para a missão. O Senhor está chamando você de volta. Você que começou bem e agora não está tão bem. Então são os dias de organizar as coisas, arrumar as coisas, meu irmão. Ah, pastor, mas eu fui muito ferido, eu fui muito machucado, eu fui muito envergonhado, traído, humilhado. Irmão, volte a trabalhar. Existe honra, o nome do Senhor vai ser glorificado a partir do momento que você superar isso. Volte, pegue as redes novamente, Pedro. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Alguém precisa ouvir isso, irmão. Alguém precisa ouvir isso essa manhã. E Jesus já te encontrou. Jesus já te encontrou. Não seja resistente. Não seja resistente. Hoje é dia de você voltar. Voltar e esquecer o que aconteceu e recomeçar. É um novo dia. É uma nova história, amém? Então no texto que nós lemos aqui, nós vemos que Ezequias, a partir da fala de Isaías,
dizendo para ele se isenta da sua responsabilidade. Ele se isenta da sua responsabilidade de rei, de sacerdote da tua casa. O problema vai ser no futuro? Então eles que vão lutar. Boa é a sua palavra. Então quer dizer que no meu tempo está tudo bem? Então suave, deixa arder. E infelizmente, irmãos, a gente vive nesse tempo. Qual tempo, pastor? Onde muitos têm se isentado do seu posicionamento e do seu compromisso cristão. Muitos têm se isentado da mesma forma que Ezequias. Se isentado. Estão dentro de uma bolha evangélica, dentro de uma bolha de uma placa denominacional, e estão não se importando com tantas pessoas dando passos largos em direção ao inferno, não fazendo nada, não clamando, não buscando, não intercedendo. Não lembro quem, um dia eu estava vendo um podcast, e na verdade não era um podcast, era um debate, e o cara falou a frase de alguém, mas ele replicou muito bem posicionado. Ele não era crente, e ele falava para aquele cara, ele falava: se você acreditasse de fato no Deus que você diz que serve, você não estaria tão passivo do jeito que você é vendo as pessoas todas perdidas do lado de fora. Você também não acredita. Eu sou um ateu confessional, você é um enrustido, porque se você acreditasse, você não vivia da forma que você vive, tão conformado com as pessoas vivendo da forma que vivem lá fora. Quantas vezes, irmãos, a gente não está fazendo isso? Tão conformados, aceitamos tudo, ao invés de ser o sal da terra, a luz do mundo, nós somos o açúcar, aceitamos, está tudo de boa. Tem uma frase do John Stott, um teólogo anglicano, que ele diz assim: não nos preocupamos com o mundo, porque o diagnóstico já foi dado. A pergunta que fica é: o que houve com o sal e a luz? E é na mesma linha, irmão. Foi a mesma preocupação que o Martin Luther King teve. O preocupante, o trágico, não é o barulho dos maus lá fora, mas sim o silêncio dos bons aqui dentro. O silêncio, o conformismo, o aceite. Sabe, irmãos, esse evangelho todo diluído, esse evangelho, irmão, todo cheio de água para ele ser aceito, essas doses para ficar confortável e pôr todo mundo para dentro, não faz sentido, irmão, porque isso só cria homens sem culhão, só cria pessoas sem caráter, sem posicionamento, e aí traz para dentro pessoas que só envergonham o nome do Senhor, não tem um compromisso com o nome do Senhor, não tem um compromisso com a sua fé, não tem honra, não são de verdade. Levanta pessoas que vivem uma mentira, mas têm uma oportunidade de falar a verdade, e isso só escarnece o nome do Senhor. Muitos são uma vergonha e não são uma resposta para esse tempo, meu irmão, e vivem assim de forma superficial, somente envergonhando o nome do Senhor com as suas atitudes e os seus posicionamentos. Mas no domingo eles estão na igreja. No domingo eles encontraram uma igreja que não confronta, que não chega junto. Então permitem aquelas pessoas de fora ver e dizer: você é crente e vive desse jeito? Você é crente e faz isso aqui? Você é crente e frequenta esse lugar? E é desse jeito que você se porta? É desse jeito que você se veste? Precisamos entender uma coisa, irmãos: o que? O estilo de vida do evangelho nos chama a viver de uma forma que é algo indigesto para o mundo, irmão. É algo indigesto. O mundo não aceita, irmão. É indigesto um crente posicionado. Não tem como todos lá fora quererem te aplaudir, meu irmão, porque você foi chamado a viver contra eles, na contramão do mundo. É contra o sistema, é contra aquilo que todos acreditam, irmão. Nós somos chamados muitas vezes a andar pela fé, não pela vista, porque pela vista muitas vezes é isso, é perder para ganhar, irmão. É dar ruim aqui para dar bom. Não é o que Jesus disse? Aquele que perder é o que vai ganhar. É aquele que renunciar, que entender os seus limites, que colocar o freio, é esse que vai chegar, e não os para frentão. Muitos têm dificuldade de entender isso, meu irmão,
Muitos têm dificuldade, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E nisso a gente vive nesse evangelho diluído. Posso te falar, irmão? Evangelho não é um mar de rosas. Não é, irmão. Vida com Deus não é, irmão. Já começa que o evangelho é comparado com uma espada, não é com um travesseiro. É com uma espada, é algo desconfortável, irmão. É algo desconfortável. É algo que nos tira do comodismo. É algo que nos tira da zona de conforto. É algo que nos tira, irmão. Não é um negócio que nos deixa em paz, vivendo no erro. Não, irmão. Evangelho é algo difícil para quem vive e é loucura para aqueles que não vivem. É loucura, é insanidade. É pessoas olhando e falando, não é possível que você vive dessa forma. Eles não conseguem entender aquilo que para nós é somente uma fé. É somente um compromisso. É somente uma verdade que nós vivemos. Vou me usar aqui como exemplo. Eu entendo que eu e a Carol, nós vivemos um casamento bíblico, irmão. E para você viver o seu, aleluia, Only One, dia 20 de outubro, amém? 3 vaguinhas você tem ainda para você participar e depois não reclamar, em nome de Jesus. Então, eu e a Carol, nós somos muito felizes, realizados, vivendo esse casamento bíblico. Temos uma vida, um relacionamento muito saudável, glória a Deus por isso, fácil, nunca, perfeito, muito distante, mas é um relacionamento feliz. Temos um relacionamento super feliz, porque felicidade é a gente superar até os dias de lágrimas. Felicidades é a gente conseguir chegar depois de vencer as diferenças. A felicidade chega quando a gente supera as nossas diferenças, as nossas treta. Quando a gente consegue superar isso, a gente consegue ser feliz. Fácil não é, perfeito nunca vai ser, mas acreditamos. Um acredita no outro, um acredita na união. E nós sempre temos uma Bíblia aberta, aonde ali nós entendemos que somos felizes, porque somos quem Deus nos chamou para ser na união conjugal. Eu sou o homem que diz ali, ela é a mulher que diz ali, e glória a Deus por isso. Isso torna um relacionamento muito saudável, mas as pessoas do mundo não compreendem isso. As pessoas lá fora não entendem o que é isso. Como assim, pastor? Irmão, vamos lá. Carol, minha esposa, irmão, ela é desenroladaça. Ela é pra frente, irmão. Minha esposa é muito pra frente. Ela trampa, tem o trampo dela. Mas, irmão, é uma mulher totalmente submissa a mim. Ela não faz nada sem me falar. Ela não faz nada que eu sou pego de surpresa. Tamo junto, por mais que ela é desenroladaça em várias áreas. Da mesma forma que eu, como líder, eu também não faço nada escondido dela. Existe um comum acordo, a gente sempre está conversando, sempre estamos... Ela está sabendo para onde ela está sendo guiada, para onde ela está caminhando, aonde a gente está chegando como família. Mas para pessoas desse mundo isso é antiquado. Isso é algo totalmente retrógrado. Nossa, onde já se viu viver assim? Compartilhei com vocês na semana passada. Nós competimos no esporte. Irmão, acontece direto. De umas meninas chegar e falar, ô Carol, vamos competir comigo um torneio, você joga comigo? E ela fala, é simples para falar, preciso ver com o Avelar. Mas como assim? É sobre dinheiro? Ela fala, também, mas porque eu sou casada e ele é meu marido, eu preciso ver se eu posso ir. Eu sou uma com ele, não tem como eu responder, eu preciso ver com ele. Para o mundo isso é uma loucura. Como assim, pastor? Não, para nós é somente um casamento bíblico, é um relacionamento saudável. Eu vou ver com ele. Quantas vezes ela já saiu com as meninas, dando um rolê, aí vem um negócio para comprar, e ela fala, ela tem o cartão dela, ela tem o salário dela, ela tem o trampo dela, mas ela me liga, Mô, posso isso? Mô, isso aqui dá? Às vezes dá, às vezes não dá. E aí, irmão, as pessoas do lado sempre vão dizer, nossa, mas você não trabalha? Você não faz o seu? Você não tem a sua independência financeira? Ela diz sim, mas eu sou casada e eu preciso falar com meu marido. E é assim que a gente vive. E o Satanás vem falar, nossa, mas você tem que se permitir viver. Nossa, você trabalha tanto, você tem que se dar esse luxo. Para que esse monte de satisfação? Para que esse monte? Não, você tem que se presentear, você tem que se valorizar. Irmão, na nossa união isso não cola. Não cola, irmão. Porque ela sempre fala, eu sou uma com o meu marido. Não tem essa. Eu vou ver, eu não sou uma pessoa independente. Ela não é, eu não sou, somos um. Estamos juntos. Para muitos isso choca. Para muitos isso é uma loucura. Mas para nós é só uma verdade.
É a fé que nos faz ter um casamento saudável. É a fé que nos faz ter um casamento gostoso de viver como a gente vive. Porque aquilo que é loucura para os de fora, para nós é apenas um compromisso. Para nós apenas é um estilo de vida. É uma Bíblia aberta e uma fé praticada. É isso. Quantos conseguem entender? Amém ou não amém? Estou falando exemplos aqui, mas eu estou pregando, tá, irmão? Eu sei que Deus está falando aí com você. Amém? Então, nesse esporte que a gente compete como casal, irmão, nós temos dado muito testemunho que glorifica o nome do Senhor. Como assim, pastor? Porque vocês estão ganhando de direto? Nós é embaçado no jogo, irmão. Também. Mas não é por isso. Não é só por isso. Mas principalmente porque a gente compete junto, irmão. Como assim, pastor? Irmão, por incrível que pareça, é difícil ver um casal competindo junto. Os dois sendo dupla. Porque dá briga, irmão. Dá estresse, cobrança, cara feia, confusão. Irmãos, vai trabalhar com seu marido. São mais de 10 anos que eu e a Carol trabalhando junto. É difícil, não é fácil, mas é possível. Mas é possível, tamo junto. Então eu e a Carol, nós andamos nessa contramão. É na contramão. Desde o começo, ninguém nunca botou fé. Sempre falava, não, é o começo, vocês estão jogando agora, daqui a pouco vocês vão romper com essa parceria dentro de quadra. É impossível jogar junto. É impossível o casal dar certo junto. Eu falar para você que não tem dias de estresse, não tem dias maus? Lógico que tem, irmão, claro que tem. Mas independente de tudo, eu sou fechamento dela, ela é meu fechamento, nós estamos juntos. Estamos juntos. A gente tem isso. Estamos juntos, não vai mudar. Sabe aqueles votos? Fevereiro eu faço 10 anos de casado. Aqueles votos de 10 anos atrás, irmãos, eles estão vivos no nosso presente hoje. É na alegria, na tristeza. É ganhando, é perdendo. Estamos juntos até o fim. É até o fim, é um pelo outro. É um correndo pelo outro. Isso é contramão do mundo. Como casal a gente tem uma certeza, qual? Se a gente se dar certo na vida, a gente vai ter que dar certo aqui na quadra. Vai ter que dar certo aqui. Sim ou não, amor? Te amo, bebê. Quando a gente está competindo, muitas pessoas, muitos casais, chegam e falam, pô, que da hora, que legal ver isso. Pô, como eu queria no meu casamento viver isso. Como eu queria com a minha esposa viver isso. Muitos dizem, cara, eu precisava demais fazer isso. Mas falta o quê? Eles falam, pô, falta paciência, falta empatia, falta sabedoria. Na verdade, irmão, o que falta é disposição. Na verdade, o que falta é compromisso. É falta de encorajamento. É um encorajar o outro. É saber que um vai ser melhor em uma coisa, o outro em outra, e junto vai ter que se completar. Então vamos extrair o melhor um do outro e vamos para cima. Só que infelizmente isso são valores que essa geração é muito caro. É muito caro a gente conseguir ter empatia. É muito caro a gente ter compromisso em extrair o melhor do outro, encorajar o outro. Talvez, e com certeza, irmão, se a Carol jogasse com outro cara, ela poderia ter muito mais troféus. Talvez eu jogando com uma outra pessoa, eu poderia performar muito melhor no esporte. Mas lembra do que eu falei semana passada na mensagem, irmão? Não é sobre ser realizado. Não é sobre felicidade. Não é sobre troféu. Não é sobre ganhar. É sobre fazer a diferença. É sobre viver de uma forma diferente, fazendo o que é certo. É sobre andar na contramão, irmão, glorificando o nome do Senhor. Cada oportunidade que a gente está jogando junto e pessoas olham, a gente tem a oportunidade de falar sobre casamento, sobre aliança, sobre unidade, irmão. Irmão, como fortalecer o nosso casamento? A gente entrar para esse esporte e essa parceria dentro de quadra, irmão. A gente treina junto, a gente compete junto, a gente luta junto, perde junto, é um pelo outro. É um acreditando no outro, é um confiando no outro. Vencendo ou perdendo, tamo junto. Sorrindo ou chorando, tamo junto. Foi eu e você, somos nós. E assim a gente vai andando. Naquela contramão onde todos dizem não dá, não é possível, a gente está ali de pé falando, é possível, tamo junto, vamos por mais. Isso é testemunhar o nome do Senhor. Isso é andar na contramão. Sabe, quantas coisas que o mundo diz que não, e você nem acredita e nem tenta fazer o sim. Porque você, ao invés de influenciar esse mundo, você é o influenciado pelo bagulho. Você é o cara que é levado. Você não leva, você é levado. Você é retraído, você fica para trás, e o mundo sempre vai querer puxar para trás. E você não é aquele que quer ir para frente e romper.
Sabe, irmãos, não sei porque eu falei tanto disso aqui, mas eu tenho certeza que é para alguém. Acredite mais na sua esposa. Acredite mais no seu marido. Acredite mais na sua família. Acredite mais nos seus, meu irmão. Viva um pelo outro. Acredite um no outro. Corra sempre ao lado um do outro, irmão. Um domingo como esse o Senhor nos chama. Nos chama o quê, pastor? A viver um novo compromisso, irmão. Ezequias não teve compromisso com a família dele. Ezequias não se importou com a família dele. Já que ele estava de boa, está de boa. Hoje o Senhor nos chama a ter um novo compromisso, um novo posicionamento. Irmã, seja mais autêntica. Meu irmão, tenha mais personalidade. Tenha mais personalidade. Para de ficar sendo levado pelo mundo. Para de ficar sendo influenciado por esse mundo. Começa a influenciar. Começa a gerar diferença. Começa a romper com os paradigmas, meu irmão. Começa a glorificar o Senhor, aonde tudo parecia que dizia que não ia dar, que não é assim. Faça você a diferença para a glória de Deus, meu irmão. Para a glória de Deus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado a partir dos posicionamentos que você tem, das decisões que você assume. Para de ficar correndo atrás de popularidade, de fama, prestígio, moral, e assim só envergonhando o nome do Senhor. Só envergonhando. Só escarnecendo o nome dele, meu irmão. Seja quem Jesus te chamou para ser. Seja quem o Senhor te chamou para ser, Ezequias. Não tenha vergonha disso. Enfrente os problemas. Coragem, igreja. É coragem, irmãos. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de se posicionar. Não tenha vergonha. Vamos lá? Você, mulher que está aqui, não tenha vergonha de ser e dizer: eu sou submissa ao meu marido. Você, homem que está aqui, não tenha vergonha de honrar sua esposa e se posicionar diante daqueles grupos só de pornografia, dizendo: eu estou saindo fora porque eu respeito minha mulher. Isso é casamento, irmão. Isso é honra. É um pelo outro, irmão. Não é só um lado, é os dois juntos. É juntos, irmão. O mundo lá fora acha louco um discurso como esse. O mundo lá fora acha que você é louco, doido. Mas sabe o que sangra meu coração? Que muitos do lado de dentro vivem assim. Muitos do lado de dentro também acham muito radical. Não, isso é demais. E não conseguem viver. Então a frase do Martin Luther King volta de novo. O preocupante não é o barulho lá de fora. Não é as dificuldades lá de fora. Mas é a apatia do lado de dentro. É o silêncio. É a falta do posicionamento do lado de dentro. O problema não é o mundo, não é os babilônicos chegando, querendo jogar uma pedrinha em Ezequias. O problema é o homem de Deus não estar posicionado. O problema foi ele, não está firme, não está disposto. Eu te encorajo esse domingo, meu irmão, a ser de verdade. Minha irmã, seja de verdade, não tenha vergonha. Não basta começar bem. Não basta começar bem, Ezequias. Precisa ser fiel até o fim. É terminar bem. É sobre concluir bem. Por isso que o Evangelho é maravilhoso. Não importa o que você fez ontem. Não importa o seu passado. Jesus é maravilhoso para restaurar, limpar e te fazer viver uma nova história, meu irmão. Mas não viva o inverso. Não seja alguém que foi encontrado, restaurado e agora vive com o freio de mão puxado. Aí até vai rimando tudo. Não viva assim. Não viva. É uma constante, meu irmão. É um progresso. É de glória em glória. Se você está o mesmo crente do ano passado, já está perdendo, irmão. Porque as águas quando estão, você sabe disso aí, está no pezinho, é joelho, e a gente vai entrando para mais fundo. Não é ir ficando para o mais raso. Não, agora eu estou soltando a mão. Não, eu já trabalhei muito na igreja, já servi muito. Não, agora eu estou soltando a mão. Não, isso não é evangelho, irmão. Aquele que nos atraiu é para estar cada vez mais perto. Cada vez mais junto. Sabe, Ezequias, aquele que fez a boa obra em você e te curou há 15 anos atrás, e te deu 15 anos a mais, não é para você viver de uma forma inconsequente. É para você ser posicionado diante das lutas, diante das situações. Seja de verdade, meu irmão. Não se envergonhe de ser crente. Não se envergonhe da missão, do propósito, do chamado que Deus te deu. Romanos 1, versículo 16, olha o que diz esse texto.
O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho, igreja base do Evangelho, eu não me envergonho de seguir a Cristo, eu não me envergonho de andar conforme a palavra, eu não me envergonho de ser a mulher que Deus me chamou para ser, eu não me envergonho de ser o homem que Deus me chamou para ser, eu não me envergonho de ter a família que Deus me chamou para ter, eu não me envergonho de ser um cristão, porque aquilo que é para loucura para os de fora é poder para a salvação daqueles que creem, meu irmão. Isso é poder para a salvação. Olha o texto lá, é poder para a salvação, igreja. Esse é o evangelho que nós servimos, meu irmão. É o que nós cremos, é o que nos alcançou, porque merecemos? Não, mas essa graça chegou até nós, irmão. E como eu falei, não é um convite para viver e fazendo gracinha aí fora, de qualquer jeito, não é. E a história vai continuar. E ela continua dizendo que vem os caras da Babilônia, traz uns presentes para Ezequias, porque souberam que no passado ele estava doente, foram lá fazer o meio de campo, Ezequias já ficou todo dado. Veja, irmão, aquilo que Deus mandou ele arrumar lá atrás, lembra da semana passada? Conserte as coisas, Ezequias, organize as coisas, tudo aquilo que talvez estava arrumado, aí ele foi levado pelo orgulho, pela soberba. Eu vou ostentar, eu vou mostrar para os caras que eu sou o bichão, que agora está tudo organizado, agora está tudo lindo. Talvez ele quis se gabar, não sei. Presta atenção em uma coisa, meu irmão, o diabo é sujo, igreja. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir, segue aí pelo telão: sejam sóbrios e vigilantes, igreja base. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor, como um leão rugindo procurando alguém para devorar. Presta atenção aqui, meu irmão, cuidado com esses presentinhos que você tem recebido. Cuidado com esses elogios que você tem recebido no trabalho. Cuidado com essas conversas estranhas que você está tendo. Cuidado, igreja, com essas amizades que você está sustentando. Cuidado com esses lugares que você ainda tem frequentado, com esses costumes e hábitos que você... Não, isso aqui não pega nada. Não, pastor, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não é para mim. Cuidado, base. Cuidado com as propostas e com os presentes que vão nos tirar do propósito. Vão nos tirar da missão. O texto diz no versículo 13 que Ezequias mostrou tudo para os caras. Mostrou tudo para os caras da Babilônia. Para você entender, meu irmão, a Babilônia era o lugar que as pessoas do mundo viviam. Era o lugar que as pessoas reprovadas, com suas práticas, afundadas em seus pecados, elas viviam. E escuta que isso é para alguém, meu irmão. Cuidado com quem você abre a sua vida. Cuidado para quem você está abrindo a sua casa. Cuidado com quem tem sentado na sua mesa. Cuidado com quem tem acesso aos seus filhos. Cuidado com quem você tem aberto as relações do seu casamento para essa pessoa. Tem compartilhado o que você está passando no seu casamento. Pastor, é meu amigo, cola lá em casa até racha pizza, às vezes até paga. Irmãos, os caras da Babilônia chegou dando tesouro também. Chegou dando muita coisa também para Ezequias. Chegou com muito presente. E o Senhor disse: eles plantaram algo que vai destruir a sua família. A pizza que você comeu com eles, Ezequias, aquilo que você abriu para eles, Ezequias, é o que vai destruir agora os planos que eu tinha para a sua vida, para a sua família. E vai trazer muito sofrimento essa sua negligência. Esse seu comportamento vai trazer muita dor. Cuidado, meu irmão, não exponha o seu tesouro. Não exponha o seu tesouro. Valorize o que você tem. E valorizar é cuidar. É cuidar, é proteger, é blindar, meu irmão. E a gente vive numa geração que precisa ouvir isso. O que, pastor? Cuidado com esse Instagram. Cuidado com a rede social. Não mostra a sua vida para quem não tem nada a ver, para quem não tem que saber. Seja alguém mais reservado, meu irmão. Seja alguém mais reservada, minha irmã. Eu sei que isso é para alguém. Eu sei que isso é para alguém. Tem gente que posta demais, mostra demais, expõe demais. Você não precisa querer essa atenção toda. Não precisa. Não precisa. Bem menos, irmão. Bem menos, irmã.
se preserva mais. Se preserva mais, Ezequias. Confessar algo para vocês, irmão. Eu e a Carol tem muita dificuldade para tirar foto, irmão. Muita dificuldade, concordo. A gente está no outro extremo. A gente não tira foto. Não precisa ser assim também. Mas, irmão, uma coisa revela. Quando a gente está junto, irmão, a gente está desapegado do celular. A gente está desapegado de ficar mexendo no celular. Nós não somos de postar muitas coisas. A gente gosta de viver os momentos. A gente gosta de estar junto. Gosta de viver aquele momento. E deixa eu te falar uma coisa. Seja alguém mais interessante na vida real do que no virtual. Seja alguém mais interessante no presencial do que no feed, do que nas fotos. Preserve seus filhos. Preserve a sua casa. Preserve, Ezequias, a sua família. Preserve a sua intimidade. Preserve o seu corpo. Não precisa dessas roupas, não. Não precisa. E isso é válido para a irmã, mas também para o irmão, porque pelo amor de Deus, preserve, se guarde. A ruína de Ezequias foi ele mostrar demais. Ele mostrou demais. Ele revelou demais. Ele se expôs demais. Ele postou demais. E não precisa dizer, né, igreja? O texto diz que Ezequias vacila, chega o profeta Isaías soltando. Assim diz o Senhor. Já falei aqui, irmão, eu tenho certeza Isaías era de uma Assembleia de Deus pentecostal raiz. Assim diz o Senhor. Sabe aquele Deus que te deu 15 anos? Sabe aquele Deus que te curou e te libertou? Aquele agora diz, a sua geração vai sofrer. Os seus filhos vão sofrer. Os seus netos, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que os seus antepassados construíram até você chegar onde está, tudo isso será perdido. E sabe o que é pior do que uma notícia como essa? A resposta do irresponsável. Versículo 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava, enquanto eu viver haverá paz e segurança. Boa é essa palavra. Escuta, irmãos. Um homem negligente e irresponsável sempre vai trazer dores à sua família. E posso te falar uma coisa? Existem muitos homens e muitas mulheres que a única coisa que eles têm é o dinheiro na conta. E acha que isso vai trazer algum conforto e segurança. O que o seu filho mais pode receber, meu irmão, o dinheiro não compra. É uma vida regada e remida aos pés do Senhor, meu irmão. É isso que é o maior legado que você pode deixar para ele. Essa é a maior história que você pode deixar para sua família. De um homem e uma mulher comprometido com a obra do Senhor. Confiando que o poder, que a graça, que o cuidado, que a resposta vinha somente do Senhor e nada mais. Ele trabalhava, ela servia, ela se envolvia, estava ativa na sua vida profissional, como se tudo dependesse dela, mas ela nunca negligenciava, sabendo que tudo depende só do Senhor. É só o Senhor, é somente sobre o Senhor. A Bíblia diz, irmão, nesses 15 anos que Ezequias recebeu, ele teve um filho chamado Manassés. Foi o pior, um dos piores reis da história. Foi o filho de Ezequias. Foi um dos piores, irmão. O cara fez tudo errado. O cara foi uma vergonha. Uma vergonha. E o último texto de hoje, vamos ler como é que foi esse cara? Uma folha para o lado. 2 Reis, capítulo 21. Olha o versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refiziba. Manassés pecou contra Deus o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ou seja, ele retrocedeu tudo. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Ele construiu de novo altares para adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Zirá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés adorou também as estrelas. Entende, igreja? Seus filhos não querem lições de moral. Seus filhos não querem uma boa retórica. Ele aprende com as suas atitudes, é com os seus exemplos. Se você começou bem e desanimou,
saiba que o seu fim é o começo deles. Eles já vão começar desanimado. Eles já começam devagar. Posso te falar uma coisa, irmão? Ninguém vive de história não, irmão. Só o Santos e o São Paulo, aleluia, tô zoando. Voltando aqui pro presente. Ninguém vive de história não, irmão. Aonde não tem um bom pai, não existe um bom marido. Não existe, irmão. Não existe. Aonde não existe um bom cristão, não tem essa. Mas é um bom profissional. Não tem isso. Não tem isso. É sobre o hoje. É sobre o presente. É sobre aquilo que nós estamos gerando no hoje. No hoje, meu irmão. Ezequias recebeu muito do Senhor. Muito. Mas no final ele estragou tudo. Ele estragou tudo. E foi a partir desse estrago que seu filho seguiu. No período da doença, Ezequias foi lembrado como um grande homem. Agora no final, ele é visto como um péssimo líder. Por quê? Porque um bom líder não é aquele que exerce bem no seu momento, mas é aquele que deixa um legado. E o seu filho fez tudo errado. Voltou tudo para trás. Então eu passo essa bola agora para você. Que tipo de história você tem escrito? Ou melhor, em qual parte dessa história você está? Hoje é um domingo de ceia, irmão. É um domingo da gente refletir. Talvez a sua expectativa hoje era o quê? Hoje é ceia, batismo, hoje é o dia que eu vou rodar no manto, vou dar lugar no culto, rajada de línguas, tudo mais. Glória a Deus, a gente crê em tudo isso aqui, irmão. Porém, muito melhor do que a gente viver um êxtase emocional, é a gente ter esse momento de lucidez, para poder avaliar que tipo de vida e conduta de fé a gente está tendo. Que tipo de comportamento a gente está tendo. Antes da gente se assentar à mesa do Senhor, a gente precisa refletir. Refletir, meu irmão, como a gente tem vivido. Eu vou ler esse texto na hora da ceia, mas se autoexamine agora. A partir dessa mensagem, você não precisa errar para aprender. Aprenda com o de Ezequias. Olha a pisada de bola que o cara deu. Talvez esse é o momento que você vai separar para se arrepender e dizer: perdão, Senhor. Perdão, Jesus. Eu preciso mudar. Eu preciso consertar. Eu não posso mais viver dessa forma. E assim, você coma e beba do cálice, sentado à mesa, porque hoje é uma manhã que tem uma mesa separada para mim e para você, meu irmão. Somos perfeitos? Não. Merecedores? Jamais. Mas somos encontrados pela graça. Foi um favor imerecido que nos alcançou, irmão. É imerecido, mas foi por um sacrifício completo, perfeito, meu irmão. E louvado é o nome do Senhor por isso. Então hoje, se comprometa a ser diferente. Ao sair por aquela porta ali, se comprometa, Ezequias, a fazer a diferença. Faça a diferença. Não é base sobre a gente começar bem, mas é sobre a gente permanecer fiel até o fim. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu quero te pedir, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você, enquanto a banda vai preparar em um louvor. E na sequência a gente vai ter o momento da ceia, mas eu quero orar com você. E eu quero que você também possa abrir o seu coração nesse momento agora, nesses minutinhos antes da gente se assentar à mesa do Senhor. Porque esse é um momento talvez de você dizer: Senhor, me perdoa. Eu tenho vivido de uma forma totalmente errada. Eu tenho tido vergonha de me posicionar. Eu tenho vergonha, Senhor, de ser quem o Senhor me chama para ser. Eu sou muito levado pelo lugar, pelo momento, pela atmosfera. E Senhor, eu quero viver a diferença. Talvez esse é o momento de você abrir o seu coração. Então eu quero conduzir essa oração, mas que você venha falar com o Senhor agora. Então, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de viver uma manhã como essa, com a Tua igreja, Deus. Obrigado pela exposição da Sua santa e poderosa palavra, Pai. Hoje ela nos rasgou. Tenho certeza que eu consigo levar apenas até o ouvido dos meus irmãos, mas o Teu Espírito Santo é poderoso para levar no mais íntimo da nossa alma. Então, Jesus, nos ajuda hoje a ser pessoas melhores. Nos ajuda hoje, Pai, a viver uma transformação capaz somente através do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Que toda resistência venha acabar hoje, Pai. Vem e nos molda, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio, Deus.
Hoje é uma manhã que nós iremos agora nos assentar à tua mesa, Jesus. Então nos perdoe pelos nossos pecados. Senhor, nos perdoe, Pai, pelas nossas limitações. Nos perdoe pelas nossas negligências. Nos perdoe por tantas coisas que ainda os nossos olhos não estão nem abertos para saber que não tem agradado ao Senhor. Então, abra hoje, Pai. Tira as escamas hoje, Deus. Começa uma nova história hoje, Senhor. Nós queremos mudar. Senhor, existem homens e mulheres aqui de verdade, Pai, que estão clamando, querendo a Tua ajuda, o Teu toque. Recebe hoje, Senhor, o compromisso que homens e mulheres estão fazendo diante do Senhor, dizendo: Deus, eu vou ser diferente, eu vou me portar de forma diferente, e assim nos permita viver uma nova história, Senhor. Nos dê uma nova história, Jesus. Nós te amamos, nós te honramos, Jesus. Muito obrigado de vivermos uma manhã como essa, para a glória do Teu nome. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.